Olá pessoal, boa tarde a todos vocês, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estejam vendo aí, certo? A gente vai estar começando a parte de hidrocarbonetos, ou basicamente o que boa parte da química orgânica é, hidrocarbonetos. Como o próprio nome já diz, hidro vem de hidrogênio, carbonetos vem de carbonos. Então, são estruturas compostas apenas de carbono e hidrogênio. Então, é a partir desses hidrocarbonetos, dessa forma mais simples dos compostos orgânicos, que a gente vai começar, a natureza começa a produzir outros compostos mais complexos, contendo outros elementos químicos, como oxigênio, nitrogênio, que a gente também vai ver posteriormente, tá certo? Então, ó, quando eu falei hidrocarbonetos, são compostos exclusivamente de carbono e hidrogênio, certo? Então, consequentemente, os hidrocarbonetos obedecem uma fórmula geral, ou seja, CXHY, o que significa eu tenho certa quantidade de carbonos com uma certa quantidade de hidrogênios. A gente vai ter aqui três exemplos: metano, butano e octano. O metano, que é um gás natural, certo? Ele contém um carbono e 4 hidrogênios. Observem que aqui não tem o número 1 porque é apenas um carbono, então a gente não precisa colocar quantidade na chamada fórmula molecular. Isso aqui, basicamente, seria uma fórmula molecular em quantidades, tá certo? Como a gente tem também, ela também pode ser representada na sua fórmula estrutural, que é dessa forma aqui, tá certo? A gente chama de fórmula estrutural condensada, que os hidrogênios estão condensados em quantidades dentro dele, que nesse caso a gente tem o butano. O butano é um composto orgânico formado por 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Lembre que toda estrutura orgânica ela tem que ter 4 ligações. Cada carbono tem que ter 4 ligações. Então, ó, esse carbono está fazendo uma ligação aqui, só que ele tem 3 hidrogênios. Então, ele está fazendo mais 3 ligações com os hidrogênios, formando assim 4 ligações, certo? Então, na sua fórmula molecular, nós vamos ter C4H10. 4 carbonos, 10 hidrogênios, que é o butano, também existente, também famoso por ser um gás de cozinha, certo? Nós temos aqui um octano, que o octano é a fórmula geral da gasolina, certo? A gasolina é formada de octano. Então, o octano, ele é um composto orgânico contendo 8 carbonos e tendo 18 hidrogênios. Então, veja como é a fórmula estrutural dele. Observe que existem carbonos fora de uma cadeia linear, fora de uma cadeia reta. Então, eles possuem carbonos por fora, que depois a gente vai ver que esse nome dado a esses carbonos é também chamado de ramificações. Então, carbonos presentes fora da cadeia principal, da cadeia linear, são chamados de ramificações. É como se a gente tivesse aqui uma raiz principal, e dentro dessa raiz principal a gente tivesse pequenas raízes saindo, certo? Da cadeia principal, da raiz principal. Então, é isso que chamamos de ramificações. Dentro dos hidrocarbonetos, a gente vai ver posteriormente funções. No livro pode ser que vocês vejam antes, certo? Mas as funções são certas estruturas que vão estar dentro de uma cadeia de hidrocarbonetos que vai conter ou oxigênio, ou nitrogênio, ou até outros compostos como cloro, tá certo? Então, aí vai dar as funções. Então, a gente vai ter aí várias funções diferentes, que essas funções diferentes vão dar características diferentes a esses compostos. A gente vai ter funções, por exemplo, nitrogenadas, que vão dar grandes funções como a medicamentos. Então, medicamentos contra bactérias, que são antibióticos, a maioria deles vão conter funções nitrogenadas, funções contendo nitrogênio, certo? Na estrutura. A gente vai ter também, por exemplo, uma função álcool. Sim, é exatamente o que vocês estão pensando. Álcool. O álcool presente nas bebidas é o etanol, ou álcool etílico, certo? Que, ó, observem, são 2 carbonos tendo OH ligado a eles. Então, esse OH aqui é que vai dar a característica, a função de álcool. A gente vai ver isso aí posteriormente de forma mais detalhada, cada um deles, certo? Então, ó,
A nomenclatura. Então, todo hidrocarboneto tem uma nomenclatura. Vocês viram que eu disse metano, butano, octano. Isso é uma nomenclatura. Então, a nomenclatura ela vai ser composta de prefixo, infixo e sufixo. Como assim? O prefixo ele vai determinar a quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho? Por exemplo, eu falei logo no início, lá mostrei na imagem, um octano, que é o da gasolina. Oct vem de 8. Então, o prefixo oct, que é 8 carbonos. O infixo é o tipo de ligação existente entre carbonos. Observem que o octano ele tem a terminação ano. Toda vez que tem a terminação an, significa que tem apenas ligações simples. Não tem ligações dupla nem tripla, apenas ligações simples. Então, nós vamos ter a terminação an. E no caso, o sufixo é o que vem posteriormente, normalmente é o grupo funcional, que a gente não vai falar dele agora, certo? Vai falar dele posteriormente. Então, vamos lá. Prefixo, quantidade de carbonos. Toda vez que eu tiver uma estrutura que tem apenas um carbono, ele vai ter o prefixo met. 2 carbonos, prefixo et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. E 9 carbonos, non. Tendo até o 10, que é, no caso, dec. Tá certo? Então, são os principais prefixos da quantidade de carbono dentro de uma cadeia principal, certo? Infixo é quando tem ligações simples, duplas ou triplas, ou até mais de uma dupla, até mais de uma tripla. Então, ó, nós temos aqui o seguinte, a primeira situação, eu tenho vários carbonos, são 5 carbonos, entre eles só existem ligações simples, apenas uma ligação entre cada um desses carbonos. Então, eu vou ter aqui, ó, o infixo an, ou eu posso colocar apenas ano. Então, se eu fosse dar o nome a essa estrutura, eu tenho 5 carbonos, mas 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é pente. Com a terminação an, ficaria pentan. Eu coloco o O no final para ficar algo mais aportuguesado, vamos dizer assim, né? Do português, fica mais simples. Então, ficaria pentano. Então, seria o nome dessa estrutura aqui, seria um pentano. Aqui, ó. O butano. Por que butano? São 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Como tem apenas ligações simples entre eles, eu vou ter uma terminação ano. Então, ficaria um butano. Ok? Nesse caso, ó, uma ligação dupla entre carbonos. Teríamos a terminação em. Então, ó, nesse caso, temos 3 carbonos. Entre esses 3 carbonos, eu vou ter uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla ligação, eu tenho que ter um infixo em ou eno. Certo? Então, por isso que vai se transformar prop, que é 3 carbonos, ó, 3 carbonos, prop. E, no caso, com essa dupla ligação, ficará propeno. Ok? Esse aqui, ó, com 2 ligações duplas, a gente coloca a palavra dien, ou dieno, certo? Ou seja, di vem de 2 e eno, 2 duplas. Então, eu tenho aqui uma... Se você ver uma... monta a estrutura... propadieno. Então, prop eu sei que são 3 carbonos. E dieno significa que tem 2 ligações duplas. Certo? Então, eu tenho 2 ligações duplas. Então, por isso que eu tenho 3 carbonos prop. Nesse caso, eu coloco aqui só para ficar também aportuguesado. Certo? E dieno, que vem de 2 duplas ligações. Certo? Quando eu tenho a existência de uma tripla ligação entre carbonos, eu vou ter a terminação in. Então, observe, eu tenho 2 carbonos, certo? Então, eu tenho et, que é 2 carbonos, com uma ligação tripla. Como é in, vai se transformar em um etino. Então, ó, observem que a gente utiliza a quantidade de carbonos, o nome dado à quantidade de carbonos, o infixo, que vai depender da quantidade de ligações entre carbonos, se é simples, dupla ou tripla, certo? E normalmente a gente vai colocar uma terminação, um O, só para ficar bonitinho. Ok? Em compostos cíclicos, ou seja, entre cadeias fechadas, eu tenho que dizer que é uma cadeia fechada. Eu tenho que dizer, ó, aqui é um ciclo, aqui é uma cadeia fechada, que fica muito mais fácil. Porque se eu tivesse uma atividade, dizer o seguinte, ó, construa as seguintes estruturas. Se eu colocasse apenas propano, por exemplo, você não ia saber que era uma cadeia fechada. Você não iria construir de forma errada, já que eu ia querer
um propano fechado, um ciclo propano. Então, para a gente determinar que é um ciclo propano, que é uma cadeia fechada, eu tenho que colocar a palavra ciclo antes do nome do composto, certo? Antes do nome da estrutura, eu coloco a palavra ciclo. Então, eu tenho 3 carbonos, então eu tenho um propano aqui, ó, ligações simples, terminação ano, então propano. Como é fechado, eu coloco ciclo. Então, ó, tudo junto, ciclo propano, certo? Aqui, ó, eu tenho uma cadeia fechada com uma dupla ligação. Então, se eu tenho uma cadeia fechada com 4 carbonos com uma dupla ligação, eu tenho terminação eno. Como é fechado, é ciclo, 4 carbonos, but, como eu tenho uma dupla, en. Com O, então fica ciclo buteno, certo? Nessa estrutura aqui eu tenho 6 carbonos, certo? Sendo que em 2 deles existe uma ligação dupla, e é uma cadeia fechada. Então tem um ciclo com 6 carbonos X, com a dupla N, com a terminação O. Então, ciclo hexeno, certo? Então, sempre que a cadeia carbônica permitir mais de uma possibilidade para a localização do grupo funcional das insaturações, será necessário numerar os carbonos da cadeia para indicar a posição exata de cada característica do composto. O que significa? Normalmente, uma cadeia muito complexa, eu tenho que dizer em qual carbono estará essa dupla ligação, essa tripla ligação, certo? Para saber exatamente onde se encontra. No caso dessas cadeias fechadas, quando ela tem apenas uma dupla ou uma tripla, sempre vai estar no carbono 1. Então, a contagem de carbono vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, a dupla vai estar no carbono 1. Então, se ela se encontra no carbono 1, só tem uma dupla, não preciso numerar. Agora, se eu tivesse outra dupla aqui, por exemplo, aí eu teria que numerar. Ou seja, no carbono 1, aí 2, 3. No carbono 3, teria outra dupla. Aí eu teria que colocar aqui X 1,3 eno, certo? No caso de eno, porque teriam 2 duplas. Então, vamos ver aqui outras situações, tá certo? Observe aqui o seguinte. Aqui eu tenho uma função que a gente vai ver agora, mas aqui eu tenho um hidrocarboneto com uma dupla ligação. Então, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que eu enumerei esses carbonos aqui. Esses carbonos estão enumerados, certo? Por que eu comecei desse carbono aqui, a numeração, e não desse aqui, certo? Por quê? Eu tenho que numerar os carbonos a partir do carbono mais próximo da insaturação da dupla ligação, que no caso seria daqui. Se eu começasse daqui, ficaria muito mais distante para a dupla. Então, é melhor eu começar a enumeração desse lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tenho 6 carbono X, sendo que no carbono 1, 2, carbono 2, existe uma dupla, ou seja, X2. Como existe uma dupla, terminação eno. Então, nós temos aqui um tipo de nomenclatura dada a um composto, a um hidrocarboneto, em que ele contém uma dupla ligação, onde é necessário enumerar os carbonos. Tá certo? Então, ó, nós temos aqui uma outra estrutura. Essa outra estrutura aqui, nós vamos ter 3 duplas ligações. Por isso tem a palavra tri aqui, ó. Certo? Então, ó, começando a contagem desse carbono aqui, ó. Pessoal, comecei a contagem desse carbono, eu poderia começar desse, que é próximo também? Dá quase a mesma coisa, só que observe que essas 2 duplas estão coladas uma na outra. Já aqui, ó, existe uma separação, então por isso que vai começar desse lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hept, sendo que no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 5, ó, 2,3,5, eu tenho 3 duplas ligações. Então, eu tenho um trieno, certo? Então, ó, hept, traço, 2,3,5, traço, trieno. Observe que a maioria dos nomes estão sempre separados por um traço, por um hífen, ok? Enquanto os números de identificação dessas insaturações iguais, nós separamos por vírgula, ok? Outra coisa que a gente vai ver posteriormente, que quando tiver um grupo funcional, quando tiver as funções, eles são mais importantes do que a insaturação. Então, a contagem de carbono sempre começa próxima à insaturação. Mas caso tenha uma função, a gente começa a contagem próxima a essa
função, ok? Então, a gente tem aqui, ó, vários ciclos propenos, ok? Que vão estar em vários carbonos diferentes, mas como só tem apenas uma dupla, sempre vai estar no carbono 1. Então, ó, cadeias ramificadas, vamos lá. Eu só vocês, existe às vezes uma cadeia principal com 10 carbonos, sendo que entre esses 10 carbonos, no carbono 6, no carbono 4, no 5, existe alguma pequena quantidade de carbono ali separada, assim, ao avesso, que a gente chama de ramificações. Então, tem uma raiz principal e dentro dessa raiz principal eu vou ter ramificações, ok? Então, para dar um nome a uma cadeia que tem a ramificação, a gente tem que escolher uma cadeia principal. Qual é a cadeia principal? Aquela que tiver o maior número de carbonos ou aquela que conter a função ou o maior número de insaturações, ou em si ter a insaturação. A cadeia que tiver insaturação é a cadeia principal. Possui sequência mais longa entre os carbonos, certo? Ou seja, qual é a sequência de carbono mais longa, ok? E quando há mais de uma possibilidade de uma cadeia com o mesmo número de carbonos, e aí, caso no composto orgânico haja duas ou mais possibilidades de escolha de cadeia principal com o mesmo número de átomos de carbono, devemos optar pela cadeia que tiver maior número de ramificações. Então, observem aqui. Se eu escolhesse nesse primeiro exemplo aqui, essa cadeia aqui linear, eu teria uma ramificação e eu teria outra ramificação, ou seja, eu tenho duas ramificações. Se eu escolhesse essa aqui, ó, eu teria uma ramificação, uma cadeia principal, ó, em rosa, cadeia principal, com uma ramificação. Lembre que a ramificação ela é a parte de carbonos e não de hidrogênios, tá certo? Então, ó, eu tenho uma ramificação, tenho duas ramificações, tenho três ramificações, certo? Se eu escolhesse essa cadeia aqui, ó, observem, ó, que ela vai ter, ó, uma ramificação, duas ramificações, três ramificações. Então, de certa forma, essa aqui é muito parecida com essa, certo? Com o número de ramificações, e essas ramificações são iguais, ó, um carbono, dois carbonos. Um carbono, dois carbonos. Essas duas aqui são muito parecidas, porque as duas têm três ramificações, e essas três ramificações são iguais. Só vai mudar como a estrutura da cadeia principal se comporta, certo? Enquanto essa aqui tem apenas duas, então a gente vai escolher uma dessas duas. Aí eu pergunto, qual das duas seria melhor para a gente escolher? Nesse caso, a gente iria dar razão ao segundo exemplo. Por quê? Porque observe que ele tem a cadeia dele é mais linear, ó, ele é mais linear, só tem apenas uma curva do que essa aqui, ó, toda quebrada. Então, uma cadeia toda quebrada não pode ser escolhida, ou toda cheia de vértice, toda troncha, não pode ser escolhida como cadeia principal. A gente vai ter preferência a uma cadeia linear, mas se não tiver como escolher uma linear, por causa do número de ramificações, a escolha que estiver mais próximo disso, tá certo? Que no caso seria esse segundo exemplo. Então, observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, 5 carbonos, eu tenho um pentano, ok? Apenas ligações simples. Apenas ligações simples. E as ramificações? As ramificações elas são escolhidas a partir de ordem alfabética, certo? Observe que eu tenho aqui, ó, um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, 5 carbonos. Ordem alfabética de quê? Das ramificações. Cada ramificação, cada tipo de ramificação tem uma nomenclatura diferente, tem um nome diferente. Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui, ó, metil. O que é o metil? É uma ramificação apenas com um carbono. Etil, 2 carbonos. Propil, 3 carbonos de forma linear. S-propil, ou também chama isopropil, eu vou ter a ramificação ligada pelo carbono do meio. Então, isso tudo aqui é ramificação e não cadeia principal, tá certo? Eu vou ter o butil, entre outras. Mas as principais são essas, são metil e etil, tá certo? Então, M e E. Observem como eles começam. M e E, certo? A gente vai dar preferência à ordem alfabética. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pentano, não é isso? Antes do pentano, vai vir aqui na frente o nome das ramificações, que em ordem alfabética começaríamos pelo etil. Então, 1, 2, 3, etil, ou seja, carbono 3,
etil. Aí, ó, no carbono 2, no carbono 4, eu tenho metil. Então, ó, 2, certo? Vírgula 4, eu tenho metil. Nesse caso, a gente também vai colocar a quantidade de metil no nome, certo? Então, 2,4 dimetil, 2 metils, ok? Então, vamos lá, vamos ver aí situações com exemplos. Então, observem aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma cadeia principal com 3 carbonos, sendo que no carbono do meio eu tenho uma ramificação. Observem que eu vou ter aqui uma cadeia principal e uma ramificação, certo? Então, ó, cadeia principal ele tem 3 carbonos, então é um propano. Por que propano? Apenas ligações simples. Como eu tenho uma ramificação metil, uma ramificação com apenas um carbono, ele é metil. Então, ó, metil propano. Professor, por que eu não enumerei, não coloquei em que número está essa ramificação? Porque nesse caso, de um propano, a ramificação sempre vai estar no carbono do meio. Se eu colocasse essa ramificação aqui, ó, ligada a esse, não seria mais uma ramificação, seria fazer parte agora da cadeia principal, certo? Para ser uma ramificação, no caso do propano, ele tem que estar no carbono central. Então, por isso, não precisa enumerar. Então, eu tenho metil propano. O nome da ramificação vem primeiro do que o nome da cadeia principal. Quando é uma cadeia muito grande, observem que eu tenho uma cadeia muito grande e a contagem do carbono vai começar do carbono mais próximo da ramificação. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso, como eu tenho muitos carbonos, eu tenho que dizer em que carbono está a ramificação. Então, ó, 1, 2, metil. Ó, no carbono 2 eu tenho metil. E como eu tenho 7 carbonos, eu tenho heptano. Certo? Nesse caso, tem a ver com as funções, certo? Que nesse caso, as funções elas vão estar mais importantes do que a insaturação, mais importante do que a ramificação. Mas nesse caso, a gente vai complexionar muito, não. Mas, ó, lembrem que eu falei agora sobre dimetil, é porque quando eu tenho mais de uma ramificação igual, eu coloco as palavras di, tri, tetra, penta e por aí vai, certo? Por exemplo, eu tenho aqui ó, uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, apenas ligações simples, então eu tenho um pentano, sendo que no carbono 2 eu tenho metil, eu tenho outro metil, é como se essa cadeia cortasse, ó, estão cortando no meio. Então, eu tenho um metil em cima, eu tenho um metil embaixo, e no carbono 4 eu tenho outro metil. Então, eu tenho 2,2. Por que 2,2? Porque no 2 tem metil, mas no 2 eu também tenho outro metil. E no 4 eu tenho um terceiro metil. Então, 2,2,4 traço trimetil pentano, certo? Se a carbono apresentar duas ou mais ramificações diferentes, elas devem ser indicadas em ordem alfabética, certo? Então, observem aqui o seguinte. I. Nesse caso, o M aqui, ó, metil, certo? O E vem antes, na ordem alfabética, antes do I, certo? E o I vem antes do M do metil. Então, ela está enumerada em ordem alfabética, ok? Então, a contagem de carbono, normalmente, ela vai começar também nos carbonos mais simples, mais próximos aos carbonos simples. Então, ó, 1, 2, 3, eu tenho metil, no 4 eu tenho etil, e no 5 eu tenho um isopropil, que é uma ramificação ligada ao carbono central desse propil. Então, ó, em ordem alfabética, eu começo pelo etil. Então, 1, 2, 3, 4, etil. 1, 2, 3, 4, 5, isopropil. No 3, eu tenho 3,3 dimetil. E a cadeia principal com 8 carbonos, octano. Então, ó, resumindo, para dar o nome a um composto com cadeia ramificada, devemos determinar a cadeia principal e seu nome, que deve ser a maior sequência de carbonos ou mais ramificações. Numerar os carbonos da cadeia principal, certo? Então, ó, tem que numerar. E, nesse caso, as ramificações, suas respectivas localizações. Escrevendo também o nome dessas ramificações em ordem alfabética antes do nome da cadeia principal, ok? Então, ó, observem aqui o seguinte. Eu tenho que escolher a maior cadeia. E também a cadeia que tiver a ramificação mais simples. Por que essa aqui está errada? Porque eu escolhi essa cadeia com 6 carbonos. E eu teria uma cadeia ó, complexa. Se eu escolhesse essa cadeia aqui, ó, teria agora 7 carbonos. É maior. Então, dou preferência a essa. E tem uma ramificação bem mais simples. Então, a cadeia correta seria
essa segunda aqui. Então, 1, 2, 3, metil. E com 7 carbonos, heptano. Esse segundo caso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu tenho que escolher a cadeia principal maior, mas que também tenha mais ramificações. Se eu escolhesse essa cadeia aqui, eu teria apenas uma ramificação do tipo isopropil. Se eu escolhesse essa cadeia aqui, ó, eu teria duas ramificações agora. Uma metil e uma etil. Então, ó, em ordem alfabética, 1, 2, 3, etil. No 2, metil. Com 6 carbonos e ligações simples, hexano. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Os alcanos. Os alcanos, eles são compostos, certo, de hidrocarbonetos, apenas com ligações simples, apenas uma ligação entre os carbonos. Então, eles são chamados de alcanos. E a gente já viu a nomenclatura deles, que é terminado em an. Então, observe, ó, número de carbonos mais a terminação ano. Ó. Metano, etano, propano, butano, pentano, por aí vai. A gente já viu essa situação. Certo? Os alcenos são compostos que não possuem uma ligação dupla, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, eteno, 2 carbonos, et, com uma dupla, eno. 3 carbonos com uma dupla, propeno, certo? Daí a gente vai ter vários exemplos diferentes, várias situações diferentes. Então, ó, a gente vai ter que numerar também, dizer dentro do nome da cadeia principal, onde vai estar essa dupla ligação. Então, observem aqui. Eu tenho uma cadeia principal com 4 carbonos, sendo que nesse primeiro carbono aqui, ó, eu tenho uma dupla. Então, eu tenho 4 carbonos but, sendo que no carbono 1 eu tenho uma dupla. Certo? Mesma coisa aqui, ó, no carbono 2 eu tenho a dupla. Então, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal but, sendo que no carbono 2 eu tenho uma dupla. Essa é a nomenclatura de cadeias insaturadas, ok? Ó, veja que é errado, errada essa numeração aqui. Por quê? Eu estou contando o carbono daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu não posso contar daqui, eu tenho que contar mais próximo da insaturação. Seria ao contrário, tá certo? Então, a nomenclatura dos alcenos de cadeias longas e ramificadas é igual, é a mesma coisa, certo? Ao dos alcanos que a gente já viu até agora. Só que a gente vai ter que identificar também em que carbono está a ligação dupla. Não apenas dizer as ramificações, mas dizer em que carbono está a ligação dupla. Então, ó, por aqui, a numeração tá errado, professor, essa contagem? Não. A contagem vai dar preferência à insaturação. A insaturação é mais importante do que a ramificação. Então, começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 metil. São 6 carbonos na cadeia principal, hex. Sendo que no carbono 1, 2, eu tenho uma dupla. Ok? Mesma coisa é aqui, ó. Começa daqui, ó. 1, 2, 3, certo? No 3 eu tenho propil. Eu tenho 7 carbonos na cadeia principal, sendo que no carbono 1 eu tenho uma dupla. Ok? Alcadienos é quando eu tenho mais de uma dupla. Eu tenho, no caso, 2 duplas ligações. Então, eu tenho que também a mesma situação, só que eu coloco a palavra dieno, ok? Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho 4 carbonos, sendo que no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho 2 duplas. Então, é um butadieno. Pronto, agora tem um telefone tocando aqui. Mas eu já gravei nessa aula, não vou regravar de novo, não. Deixa eu tocar. Então, ó, pessoal, eu tenho buta. Por que buta? Eu tenho 4 carbonos, sendo que no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho um dieno, ok? Aqui, ó, outra situação que eu tenho 2 duplas ligações. Começando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, metil. Certo? Eu vou ter um metil, uma ramificação aqui, metil. Cadeia principal com 8 carbonos, octa. Sendo que no carbono 2 e no carbono 5, 2,5, eu tenho duplas. Eu tenho 2 duplas, então, dieno. Os alcinos, a gente viu também que é a parte de colocar a terminação in. Então, ó, etino, propino. Esse but, são 4 carbonos também, tem que identificar em que carbono está. A partir do but, sempre identificar.
certo? A partir de 4 carbonos, sempre identificar em que carbono vai estar em saturação. Nesse caso, ó, but, 4 carbonos, 1 ino, ok? Então, ó, eu vou estar aqui. But, um ino, que a gente viu anteriormente. Aqui, ó, but 2, carbono 2 ino. Ok? Na ramificação segue o mesmo padrão. Primeira ramificação, o nome. Na nomenclatura, primeiro o nome da ramificação, depois o nome da cadeia principal. Mas a contagem de carbono dá principalmente na contagem do carbono mais próximo à insaturação. 1, 2, 3, 4 metil, 4 metil. Com 5 carbonos, pente. No 2, carbono 2, eu tenho uma tripla ligação, certo? Mesma coisa aqui, ó. Nesse caso, observe o seguinte. A tripla ligação, a insaturação, está no carbono do meio. Então, tanto faz eu começar de um lado do outro. Mas como eu tenho uma ramificação aqui, então a ramificação acaba sendo a principal agora, para eu saber de que carbono fazer a contagem. Então, ó, 1, 2, metil, hex, 6 carbonos, sendo que no carbono 3 eu tenho um ino, ok? Ciclanos. Os ciclanos, eles vão ter estruturas parecidas, sempre com a palavra ciclo. Só você adicionar o ciclo, certo? Por exemplo, se tiver uma ramificação, primeira ramificação, depois o nome da cadeia principal com a palavra ciclo. Então, ó, aqui, ó, ciclo butano. Se tiver uma ramificação, metil ciclo propano. São 3 carbonos na cadeia principal, sendo que no carbono 1 existe metil. Por que eu não enumerei a ramificação? Porque ela sempre vai estar no carbono 1, a não ser que tenha uma dupla ligação. Aqui, ó, etil ciclo pentano, certo? Ligações simples e é um ciclo pentano. Aqui eu tenho um ciclo, certo? Sendo que no carbono 1 eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho isopropil e ciclo pentano, ok? E quando tiver duplas ligações, também vai ter que estar enumerando quando tem mais de uma, ou quando se tem apenas uma, apenas coloca a palavra, a terminação eno, ou no caso de uma tripla, ino. Nos aromáticos, normalmente, o que é um anel aromático? Já tinha falado para vocês, é toda a cadeia carbônica fechada com 6 carbonos, tem duplas e simples alternadas, certo? Ou seja, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, certo? Então, isso é um hidrocarboneto aromático, é um anel aromático. Então, vai ter várias substâncias diferentes, como tolueno, naftaleno, antraceno são mais nomes comerciais desses compostos, certo? Que eles vão ter as mesmas situações. Por exemplo, metilbenzeno. Então, tem um metil ligado a um benzeno, que o benzeno também é um nome dado a um anel aromático. Normalmente você pode chamar ele de benzeno. Aqui eu tenho, ó, metils e eu tenho um etil. Então, em ordem alfabética, no 3, etil, no 1,2, dimetil, benzeno. Isso aqui é uma nomenclatura mais antiga, não muito usada, certo? Que a gente não vai falar muito agora não. Ok? Daí a gente vai ter vários outros compostos, a gente vai ter também ramificações contendo anéis aromáticos, certo? Várias outras estruturas um pouquinho mais complexas, tá certo? Então, parar por aqui, mandar a atividade para vocês respondam, tá certo, pessoal? Até a próxima aula.